Oi, meu nome é Luciana, Luli Brasil, e hoje a gente vai ver, ou continuar, modal verbs. Eu sei que eu demorei um século, né, não adianta eu dizer, foi por isso ou por aquilo, vocês sabem que eu trabalho, né, e agora eu finalmente pesquisei o resto dos... no caso, eu já tinha a pesquisa, mas eu queria facilitar o entendimento de vocês. Então, o que acontece? Não adianta eu pegar no livro e, como eu entendo, e mandar para vocês. Eu procurei uma forma que desse para vocês entenderem, ok? Então, vamos lá. A gente parou em should, que nós temos... Bora rever rapidinho, né? Pareceu sério porque na frente da câmera eu continuo, né? Na minha frente só tem o computador e pronto, não tem uma pessoa, um colega, não tem uma equipe fazendo nada comigo, sou eu e eu mesmo, né? Então vamos lá, desculpas à par, né? Vamos lá. Então, modal verbs, a gente tem can, could, shall, should, ought to, may, might, will, would, must. Esse would que eu falei estava uma desgraça. O que a gente já viu, então vamos pular esse. Ixi, para pular agora tá... O can, a gente já viu. Could, a gente já viu. Shall, a gente já viu nos outros vídeos. Should, e vamos para o ought to. Ought to é o único que recebe o to depois. Duty, necessity and moral. Então, obrigação, necessidade ou questões morais. Eu resumiria dizendo que ele é o dever, né? Eu já falei sobre ele, entre o should e o must, você tem o ought to, que seria, vamos dizer, nem tanto, nem tão pouco, né? Então, o should é um conselho, como eu já falei no vídeo anterior. O must é uma obrigação. Já o ought to é uma necessidade, duty, você tem... É sua função fazer aquilo, então... Eu me esqueci agora a palavra em português. Por exemplo, você está em serviço, então você tem que fazer aquilo ali. Então, necessidade moral também, então, ética. Vamos dizer assim, então a ética, a moral, os bons costumes mandam que você faça tal coisa. Então, dever nesse sentido, não é um dever, você não é obrigado por lei, mas você não está recebendo conselho. Por exemplo, você deveria visitar os seus pais, né? Então, você deveria respeitar os mais velhos. Então, isso aí é uma necessidade moral. Vamos lá. Não é uma obrigação forçada como um must, como eu acabei de falar, mas é mais forte que o should. You ought to visit your parents, ok? Então você deveria, ou vocês deveriam visitar o seu pais, né? Então, como você sabe, os verbos modais sempre são os mesmos para todas as pessoas do discurso, que são pessoas eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então são as pessoas do discurso. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, né? Essas coisas que a gente disse da gramática. Mas falando mais simples para vocês entenderem, os verbos modais são assim, eles não variam de pessoa, ok? Vamos lá então. Frases negativas usando ought to não aceitam formas contractas, como os demais verbos. Então, assim, por exemplo, mustn't, né? Ele aceita, mas o ought to não tem contracto, né? Aquela condensada.
You ought not apologize by phone, just in person. Você não deveria desculpar-se por telefone, só em pessoa. Então, é uma obrigação moral. Para perguntar, é mais comum usar o should e não o ought to. Então, se você fizer uma pergunta querendo significar o ought to, o uso mas é com should. Should I visit my parents? Eu deveria visitar meus pais. You ought to. Should I go see a doctor? Eu deveria ir ver um médico, embora esse exemplo que eu estou dizendo está mais para conselho. Seria mais esse que eu falei agora. Should I visit my parents? Should I go visit my parents? Eu deveria ir visitar os meus pais. Yes, you should. Sim, você deveria. Ou, como eu acabei de dizer, yes, you ought to. Sim, você deveria. No, you shouldn't. No, you should not. Ou a gente pode dizer you ought not. Então, you ought not. Ok? O may. Não sei se eu já vou direto para ele, mas enfim. Eu vou fazer um só para não ter que fazer. Então, daqui em diante vamos ser os demais, né? Eu estava fazendo separadinho para vocês terem vídeos curtos. Bora lá. Continuando, então. May, possibilidade, permissão. A confusão para as pessoas que estão aprendendo, como está escrito aí, entre can e may. Mas basta lembrar que can é habilidade de fazer algo. Embora can também pode ser usado para permissão. Mas a maneira mais polida é o may. May I come in? Posso entrar? Então, e aí? Eu ainda continuo com a dúvida. A dúvida é a seguinte. Se você diz may, geralmente você está pedindo uma permissão, você está fazendo uma possibilidade, um pedido, né? Já o can, você está fazendo uma habilidade. Exemplo aqui. May she swim? May she swim? My daughter, may she swim? Minha filha, minha filha poderia nadar, ou seja, ela tem permissão. Can she swim? Aí eu estou perguntando se ela tem habilidade de nadar. Eu levei vamos dizer, não tenho filha não, mas é uma hipótese. Minha filha foi aprender natação. Eu quero saber se ela já tem habilidade. Se eu posso empurrar a menina dentro d'água e ela sair nadando. Então, can she swim? Então, eu estou querendo saber se ela tem habilidade. Então, essa fonte de pesquisa do MEI, eu sei que está muito curto, mas o MEI é basicamente isso. Se você quiser, eu não botei aqui os exemplos, mas aqui é uma pergunta. Eu posso dizer, I may call her later. I may call her later. If you want. Então, eu posso ligar para ela mais tarde, se você quiser. Então, I may call her later. Ok? Então, essa é uma frase que eu não coloquei aqui. Uma frase afirmativa. Aqui, quando você bota o verbo na frente do sujeito, você tem uma pergunta. É só você inverter e tirar a interrogação, que você vai dizer, she may swim. Ela tem a permissão de nadar, né? Ok? E você pode dizer, she may not swim. Então, not, né? E não tem uma forma contracta para o may. Ok? Vamos adiante. Might expressa uma possibilidade, previsões futuras, mas sem certeza, porque é previsão, é sobre o futuro. Como as previsões do tempo, por exemplo. Exemplo. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow.
Então, deve chover amanhã ou pode chover amanhã, né? Mas se a gente fosse ler ao pé da letra, poderia, mas aqui aí pode chover. Segundo o site Grammar Monster, que é onde eu pesquisei esse, o Might e o May, eu pesquisei do Grammar Monster, e voltando. May have e might have podem ser usados com o mesmo sentido, mas might have para os nativos da língua inglesa soa mais correto, ok? Enquanto may have soa como erro, embora ambos verbos estejam certos. Então, ambos significam deve ter ou deveria ter, né? Na dúvida, você opta por might. E o uso do might, assim como may, continua sem aceitar o to, só o que aceita, voltando a dizer, é o ought to, né? E aí, você faz, para fazer a frase afirmativa, sujeito, might e o resto da frase. Interrogativa, o might antes, o sujeito depois e o resto da frase e a interrogação no final. E o not não se condensa, então fica might not, ok? Então, it might not rain, ok? Continuando. Então, visto isso, assim, bem resumido mesmo, mas não tem como você confundir. O may é usado com menos frequência para previsões. O mais correto para previsão de tempo é might, ok? O might have é mais comum do que o may have, ok? Continuando. Se você quiser saber mais, você olha no Grammar Monster. Mas o Grammar Monster, como vocês estão vendo, é bem resumidinho. É claro que eu não copiei tudo, é claro que o resto eu mastiguei para vocês. Continuando, will. Will, ele sozinho, o verbo will, significa o desejo num testamento. My will is that, assim, o meu desejo, o meu testamento, para quem é que eu quero deixar minhas coisas. Okay? I'm willing to leave something for you. Eu estou desejando, eu estou querendo deixar alguma coisa para você. Tá? Deixar alguma coisa para você. Então, o will é o que ele significa. Agora, quando ele é usado como auxiliar, ele é um verbo. Ele continua sendo um verbo modal, mas ele não tem a tradução própria dele. O verbo que vem depois dele é que vai ser traduzido como um verbo no futuro, ou seja, para que ele serve? Ele serve para indicar que aquele verbo que ele está acompanhando está no futuro. Que futuro? Futuro imediato. O futuro que você não planejou. Assim, a pessoa perguntou por que imediata. Imagino que, pelo menos quando eu estudei, como eu entendi. Uma pessoa pergunta uma coisa a você sem planejar, você já responde na bucha só para ter uma resposta, porque você na hora não tem outra saída. Então é usado antes de algum verbo para fazer o futuro, que eu chamo de futuro não planejado, ou futuro incerto, sem data planejada. Né? Não é uma data próxima, porque to be going to, né? O verbo going to be going to, que é o to be no presente, mas o going to juntos fazem o futuro planejado, né? Um futuro próximo. Por exemplo, amanhã eu estou indo para uma festa, ou amanhã estou indo para um baile. Então eu tenho uma data, um horário, eu tenho um planejamento. Não é uma coisa que eu estou dizendo de repente, ok? Então, ele pode ser acompanhado por probably, eita, agora deu a língua. A gente chama isso de língua preguiçosa, às vezes acontece. Para quem está aprendendo inglês. Probably
E para quem aprendeu também, né? Probably é provavelmente. Tudo que terminar em li, ly, você tem um mente na tradução. Não tudo, tudo é uma generalização. Não vamos generalizar. A maioria das coisas que terminar em ly é um advérbio de modo, provavelmente, né? I think, eu acho que. Embora essa aqui, vamos esquecer, é um advérbio, não vou dizer que é de modo não, porque aqui já é uma dúvida. Maybe, talvez, ok? I guess, eu acho, eu adivinho, eu suponho. I expect, eu espero, eu tenho expectativa, né? Então, então perceba que todos esses, eles não têm I hope so, I hope, né? Então eles não têm uma certeza, né? Ele pensa, ele tem uma dúvida. Ok? O verbo que acompanha o will, que está sendo mandado, o verbo que está sendo mandado para o futuro, vem logo depois do will, ok? Na afirmativa. Na afirmativa ou na interrogativa, aqui. Numa sentença direta, numa sentença sem ser uma pergunta, o verbo vem logo depois do will, ok? Primeiro tem sujeito, will, depois o verbo principal, que é o verbo que a gente está mandando para o futuro, ok? Essa maneira de ok. E não usa to, jamais usa to junto do will. A forma contraída ou contracta do will é apóstrofo ll. Tipo, você tem o pronome pessoal I, you, we, he, she, it, we, they, né? I, eu, you, você ou vocês, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, isso, traduz assim. We, nós, they, eles ou elas. Ok? Então, depois disso você tem apóstrofo ll, se você quiser abreviar aqui. Se você quiser fazer a forma negativa, é will not, e a forma negativa contracta é won't, ok? Então vamos lá. Vamos adiante com os exemplos, porque só dizer não adianta. Então, as formas do ia, muita coisa, né? I'll, eu vou botar bem perto aqui. I'll, mais o verbo, porque aí quando ele está assim, você fala o pronome já you, como se tivesse I'll, you'll, he'll, she'll, it'll. Não esqueçam disso aqui, por exemplo, porque se você esquece o she junto com ll, fica shell. Se você não botar, e shell é uma concha. Se você juntar o he com o ll, mas esquece o apóstrofo, você escreveu hell. Hell significa inferno, ok? O we com ll fica well. Né? Então, vocês estão vendo aí que esse apóstrofo, se você for escrever abreviado, tem que colocar, não deve esquecer, ok? Para não causar essa dúvida. Então, I'll mais o verbo, ou I will mais o verbo, you'll mais o verbo, ou you will mais o verbo. Eu botei o mais aqui, tanto mais. Vou botar exemplo. I'll call you later. I'll call you later. I'll call you later. Ok? Então, eu ligarei para você mais tarde. E a forma negativa, I will not. I will
not. Ou, e mais o verbo. Ou I want, mais o verbo. Exemplo, estou metendo agora no nariz. I won't take long. I won't take long. Então, essa é uma promessa. Eu não demorarei. Por exemplo, aquele povo que aperta na campainha da sua porta para vender alguma coisa ou para vender a religião deles. Esse aqui está errado. Essa pontuação aqui está errada, viu? Não vou imitar isso não. Essa daqui está certa, essa não. Vamos lá, continuando. Então, quando a pessoa diz, eu não tomarei muito tempo, ou eu não demorarei. Não acredite. Já peço para sair logo, peça para sair, que esse I will, I want ou I will not é uma promessa, é só uma promessa. Então, as formas interrogativas, will you not, mais verbo, ou won't you, mais verbo, ou will not you, mais verbo. Aí eu quero dizer uma coisa, daqui a pouco eu digo. Won't you forget, você não esquecerá, ou will you not forget. Aí, embora alguns nativos digam que won't you sou estranho, eu já vi muitos falando lá no Canadá. E o correto, o mais correto, segundo os nativos, é will you not. Eu já will not you pode soar como inglês arcaico. Will not you soa como inglês da Bíblia ou de Shakespeare, ok? E não se usa not com uma negativa logo em seguida, porque duas negativas é igual, isso aí é matemática, duas negativas é igual a uma positiva. Então, quando você nega o que negou, você tem uma afirmação. Então, I won't never lie for you. I won't, tem um não aí. Never, tem uma palavra advérbio de negação, que é o never. Lie for you. Então, eu não mentirei nunca para você. Esse não já cancelou nunca, significa que eu vou mentir, né? O correto seria I will never. Então, I will never lie for you. Eu nunca mentirei para você. Ok? Esse não aí não pode. Agora vamos para o would. Would significa poderia, ele sozinho significa poderia, mas se usarmos junto de outro verbo, junto a outro verbo, como auxiliar, ele muda o modo verbal do indicativo para o subjuntivo. Enquanto o will mudava o tempo verbal para o futuro, esse muda o modo verbal. O que é modo? Modo imperativo, faça isso. Modo indicativo, eu faço tal coisa todos os dias. Eu estou indicando que é um fato, verdade, que não tenho dúvida. Já o modo subjuntivo é uma possibilidade, uma hipótese. Pode ser que isso aconteça. É uma incerteza ou uma condição. Tem que ter isso para acontecer aquilo, ok? As condicionais a gente vai falar em outro vídeo, não nesse. Podemos também pedir algo educadamente usando ou oferecer algo usando o would, né? Poderia me dar isso aí, por favor? Assim, se não tem problema. Eu já vi quando eu estava fazendo o curso no McEwan College, que hoje em dia é Universidade de McEwan, Graham McEwan, né? É o nome de uma pessoa, viu isso? Lá o professor disse assim, que o would é muito educada, é super educada. E se você juntar com outros itens, é assim. I was wondering, eu estava imaginando, if you don't mind, tá entendendo assim? Então você está
pisando leve para fazer um pedido. E já esse não, esse daí você não precisa pisar tão de leve, né? Então esse pedido pisando tanto de leve é muito superior, pedindo para você atrasou a entrega de um trabalho e vai pedir para o professor, I was wondering if you could, if you would receive my test belated. Eu estava imaginando se você poderia, se não for problema, receber o meu trabalho atrasado. Então é bem, né? Então vamos lá, seguindo com o would. Então como é que faz a forma do would contracta? Você só coloca a letra D, né? E o apóstrofo para indicar que isso é como em copo d'água. Esse d'água é copo de água. Em vez de dizer de água, você diz d'água. Se alguém não gostou do meu de, é porque eu sou do Nordeste mesmo. Ok? Então, a forma contracta de na afirmativa e wouldn't na negativa. Não, que seria would not, né? Would not. Então, a forma afirmativa é sujeito mais would mais o verbo sem o to. É o verbo na forma original dele. Exemplo, I would love it. Lembre de ler junto assim, é como se fosse uma coisa. Em vez de dizer I would love it, você diz I would love it. I would love it. Você quase não diz esse D aqui. I would love it. Love it. Ok? Você junta. Love it. Love it. Love it. Então, I would love it. I'd love it. Ok? Seguindo adiante. A forma negativa é sujeito, mais would not, mais verbo sem o to ou wouldn't, né? I would not like it. I would not like it. Ou I wouldn't like it. I wouldn't like it. I wouldn't like it. Ok? É um U longo. I wouldn't like it. Formas interrogativas. Would you like it? Would you not like it? Wouldn't you like it? Wouldn't you like it? Veja bem. Eu botei uma explicação aqui. Essa aqui é a forma positiva. Eu digo positiva porque não é negativa, né? Você gostaria disso? E essa aqui, você não gostaria disso. Would you not like it or wouldn't you like it? Ok? Eu talvez não botei entonação para vocês entenderem. Would you like it? Would you like it? Porque a interrogação, a canção da interrogação em inglês não é como em português que a gente faz assim, desce de uma vez, ou sobe de uma vez. Você dá uma subida e uma descida. Would you like it? Ok? Would you like it? Would you not like it? Por quê? Eu quero dar ênfase no verbo. E nesse caso, quando é not, eu quero dar ênfase no not. Wouldn't you like it? Dessa vez teve ênfase, ok? Então é por isso, na entonação do inglês, eles dão ênfase no verbo que importa, que é o verbo principal, que é o like. Would you love it? Love it, ok? Pesquisei muito, eu escrevi aqui para me desculpar se vocês acharem que teve algum problema nessas formas quando vocês pesquisaram. Eu pesquisei a forma contracta negativa e interrogativa e não achei em livro nenhum. Então aqui é a forma que eu mesma aprendi no Canadá. Okay? E agora por fim o must. Must, não must, não é must. Ok? Que eles têm som de A aberto. Must. Então, vocês podem entender sobre isso
num vídeo, agora me esqueci o nome do rapaz, que ele fala o é mágico. O é mágico, que você coloca aqui no final e ele muda esse som, né? Então é um A, o som de A curto, o U, tem um som de A curto aqui, must. É usado para expressar obrigação e dedução. Você o que é dedução? Deduz que chega a ser a conclusão de que, né? Então, obrigação e dedução quando está na afirmativa e proibição quando usado na negativa, ok? Exemplo: you must pay your debts. Você tem a obrigação de pagar seus débitos. Você deve pagar seus débitos. You must pay your debts. John must be at home by now. A dedução: John must be at home by now. John já deve estar em casa a essa hora, né? Agora. E a terceira possibilidade: you mustn't, que lembra, tem o must, o N do not, aí tira o O, bota o apóstrofo aqui o T. Ou must not throw, era garbage, desculpa, não é garbage, não é garbage, deixa eu corrigir isso que tá demais. Garbage. Eu errar a pronúncia de garbage é demais. Eu posso errar a diferença de garbage e garbage, mas não. Para lá. You must, you mustn't, you mustn't, mustn't, ou must not throw garbage outside. You mustn't throw garbage outside. Você não deve, é obrigação, é dentro da lei. Você não deve jogar lixo fora, no lado de fora. No lado de fora, desculpa, eu falei agora como Nordeste. Lado de fora. Caramba. Desculpa. Eu fiquei acanhada agora. É observação, mas não por causa por ser nordestina, mas porque agora saiu sem querer. Observação: must não tem passado. Para se fazer o passado, usa o had to. Had to, tinha que. I had to pay the bill. I had to pay the bill. Eu tive que pagar a conta. Eu tinha a obrigação de pagar a conta, ok? Próximo. A forma afirmativa: it must have been love. Deve ter sido amor. Must be love, but it's over now. Eu não posso botar a música tocando, então eu tenho que cantar, né? Olha lá. It must have been love. Deve ter sido amor. A música do Roxette, se vocês quiserem ouvir, procurem Roxette Must Have Been Love. It must have been love. Esse é o sido. É o particípio do verbo to be. Sido, estado, ok? Então, it must have been love. Então, have, porque está no infinitivo, se não está perto do must, porque modal verb. Modal verb não aceita o to, except what? To. Continuando. Formas negativas. It must not take long. It must not take long. Não deve demorar. It mustn't take long. It mustn't take long. Não deve demorar. De novo. E as formas interrogativas. Must I wait? Eu tenho a obrigação, eu devo esperar. Mustn't I wait? Eu não devo demorar. Ou must I not wait? Eu não devo demorar.
A forma negativa para a interrogação eu não achei em nenhuma pesquisa, mas é o que eu usaria, é o que eu aprendi, e é bom que o lado bom é que dificilmente você vai ver alguém perguntando sobre isso. Então você vai ter menos, dificilmente vai aparecer uma perturbação na sua vida sobre isso. E é isto. Um beijo e fiquemos com Deus. Esqueci de dizer, minha gente. Desculpa mais uma vez pela demora por esse vídeo. Beijo. Tchau.